Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós vamos hoje para Mateus, capítulo 9, versos 18 a 19 e versos 23 a 26. Mas, na verdade, nós vamos ler o texto que está lá em Marcos, né? O mesmo texto correlato, né? Que é a cura da filha de Jairo. Mais uma vez, Marcos conta mais detalhes desse fato e nós vamos então para Marcos capítulo 5, nós vamos ver dos versos 21 a 24 e dos versos 35 a 43. Vamos ler. Versículo 21 do capítulo 5 de Marcos diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora vamos lá para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. É um texto, mais um milagre do Senhor Jesus Cristo, agora uma ressurreição, né? Para a gente ver que no decorrer do ministério do Senhor Jesus Cristo, parece que os milagres se tornam cada vez mais fortes, digamos assim, né? Ele cura pessoas doentes, ele faz aleijados andarem, ele expulsa demônios, né? E agora ressuscita mortos, né? Que maravilha! E o texto aqui, mais uma vez, nos traz o exemplo para os servos do Senhor Jesus Cristo, né? Um exemplo de fé, né? Foi assim com Jairo. Jairo, ao ver a sua filha doente, ele buscou o Senhor Jesus Cristo, e o interessante é como a Bíblia aqui, como o Marcos relata a postura de Jairo em relação a Jesus, né? Ele prostou-se aos pés e insistentemente lhe suplicou, né? Se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Se derramou ali, né? Se humilhou ali aos pés do Senhor Jesus Cristo e suplicou, né? E a súplica dele não era como uma esperança de uma possibilidade, mas de uma certeza, né? Minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e viverá, né? Ele tinha certeza de que se Jesus fosse lá, se Jesus impôsse a mão sobre aquela menina, ela seria salva, ela viveria, né? E
e a história decorre. Depois amanhã a gente vai ver um outro fato que aconteceu durante esse momento em que Jairo foi até Jesus ir à casa de Jairo. E quando ele chegou lá, na verdade antes dele chegar lá, foram informados de que a criança estava morta, né? Mas Jesus disse: olha, não criem alvoroço, né? Ela não está morta, né? E quando chegou na casa, as pessoas chorando, Jesus disse: ela não está morta. E as pessoas até riram dele, né? Riram de Jesus. Mas Jesus foi lá com o pai, com a mãe, com os discípulos que o acompanharam, e ressuscitou aquela criança, né? Jesus deu vida a quem estava morto, né? E assim Jesus faz hoje em dia, né? E esse milagre Jesus opera todos os dias, não de maneira física, mas de maneira espiritual. Todos os dias pessoas são salvas do império das trevas. Todos os dias pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, ao crerem no Senhor Jesus Cristo, passam a viver, a ter uma vida de verdade e uma vida eterna. Assim como Jairo, creia no poder salvífico do Senhor Jesus Cristo. Se você que está nos acompanhando, se você ainda não creu, como a palavra de Deus ensina acerca de Jesus, creia. E você que está morto nos seus delitos e pecados, como nós estávamos antes de Cristo, todos estavam, você viverá. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você não terá apenas esse limite dessa vida, mas ganhará a vida eterna e estará para sempre na presença desse Deus maravilhoso. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.